Capítulo 8. Daí em diante, o capitão Wentworth e Anne Elliot estiveram repetidas vezes no mesmo círculo de pessoas. Logo estavam jantando juntos na casa do Sr. Musgrove, pois o estado do menininho já não proporcionava à tia um pretexto para se ausentar. E esse era só o começo de mais jantares e mais encontros. Se os sentimentos passados seriam ou não revividos, era algo que ainda estava por provar. Os velhos tempos deviam, sem dúvida, ser relembrados por ambos. Era impossível não fazer referência a eles. O ano do noivado não podia deixar de ser mencionado por ele, nas pequenas narrativas ou descrições exigidas pela conversação. Sua profissão qualificava-o e sua disposição o levava a falar. E isso foi em 1806. Isso aconteceu antes de embarcar em 1806. Foram frases que ocorreram durante o primeiro sarau que passaram juntos, e embora a voz dele não vacilasse e ela não tivesse nenhuma razão para supor que o olhar dele se voltasse para ela ao falar, Anne percebeu a total impossibilidade, pelo que conhecia dele, de ele estar mais do que ela imune às recordações. Devia haver a mesma imediata associação de pensamentos, ainda que ela estivesse longe de achar que aquilo provocasse nele a mesma dor. Eles não conversavam entre si, não tinham nenhum contato senão o que a mais comum polidez exigia. Antes eram tudo um para o outro, agora nada. Houve tempo em que, estando em um grupo numeroso, reunido na sala de estar de Uppercross, eles achariam muito difícil parar de falar um com o outro, com exceção, talvez, do almirante e da senhora Croft, que pareciam especialmente afeiçoados e felizes. Anne não via nenhuma exceção, mesmo entre os casados. Não podia haver dois corações tão abertos, gostos tão parecidos, sentimentos tão unissonos, rostos tão bem amados. Agora eram como dois estranhos, pior do que estranhos, pois jamais poderiam relacionar-se. Seriam perpetuamente dois estranhos. Quando ele falava, ela ouvia a mesma voz e distinguia o mesmo espírito. Havia uma ignorância generalizada de todas as questões navais em todo o grupo, e dirigiam a ele muitas perguntas, sobretudo as duas senhoritas Musgrove, que pareciam só ter olhos para ele, sobre o modo de vida a bordo, as atividades diárias, o horário das refeições, etc., e a surpresa delas ante as explicações dele, ao serem informadas do grau de comodidade e de ordem que se podia alcançar. Provocava nele divertidas zombarias, que lembravam a Anne os primeiros dias, quando também ela era ignorante, e também ela fora acusada de imaginar que os marinheiros vivessem a bordo sem que houvesse nada para comer, ou se houvesse,
nenhum cozinheiro para preparar a comida, nenhum criado para servi-la, nem garfo e faca para usar. Desse ouvir e meditar, ela foi despertada por um sussurro da senhora Musgrove, que, assolada por ternas saudades, não podia deixar de dizer: "Ah, senhorita Anne, se a Deus provera poupar o meu pobre filho, tenho certeza de que ele seria hoje um homem assim." Anne reteve um sorriso e ouviu com atenção quando a senhora Musgrove desabafava um pouco mais o seu coração, e por alguns minutos, portanto, não pôde acompanhar a conversa dos outros. Quando pôde deixar a sua atenção tomar o curso natural novamente, viu que as senhoritas Musgrove haviam acabado de pegar o registro da Marinha, seu próprio registro da Marinha, o primeiro que apareceu em Uppercross, e sentadas uma ao lado da outra, consultava o texto com o propósito declarado de encontrar os navios que o capitão Wentworth havia comandado. O primeiro foi o Wasp. Eu me lembro. Vamos procurar o Wasp. Vocês não vão encontrá-lo aí. Completamente corroído e inutilizado. Fui o último a comandá-lo. Era um navio que mal estava apto para o serviço na época. Foi declarado apto para o serviço doméstico por 1 ou 2 anos. E então fui enviado às Índias Ocidentais. As moças pareciam espantadíssimas. O almirantado, prosseguiu ele, de vez em quando se diverte enviando algumas centenas de homens num navio não apto a ser utilizado, mas tem eles muita gente de que se ocupar. E entre os milhares que podem afundar ou não, é-lhes impossível distinguir os que deixarão menos saudades. Ora, ora, exclamou o almirante, como esses rapazinhos falam bobagens. Nunca houve uma corveta melhor do que o Wasp nos bons tempos. Para uma corveta de velha fabricação, não havia outra igual. Que sorte a do sujeito que a comandasse. Ele sabe que deve haver 20 homens melhores do que ele, solicitando-a ao mesmo tempo. Sorte de quem consegue algo tão rápido, sem o apoio de ninguém. Eu percebi a minha boa sorte, almirante, e lhe garanto, replicou o capitão Wentworth sério. Estava muitíssimo satisfeito com a minha indicação. Para mim, na época, era um importante objetivo estar no mar. Um objetivo importantíssimo e eu queria fazer alguma coisa. Tenho certeza disso. O que um rapaz como você faria no mar por 6 meses seguidos, quando um homem não tem mulher, quer logo estar navegando de novo. Mas, capitão Wentworth, exclamou Louisa, como o senhor deve ter se irritado ao chegar ao Wasp e ver que velharia lhe tinham dado. Eu sabia muito bem o que aquele navio havia sido antes, disse ele com um sorriso. Não tinha mais nada a descobrir, não mais do que a senhorita quanto à elegância e à força de qualquer velha peliça, que desde tempos imemoráveis vinha sendo emprestada para metade dos seus conhecidos
e que, por fim, um dia de muita chuva é confiada à senhorita. Ah, para mim, aquele era meu aspe querido. Fez tudo o que eu quis. Eu sabia que isso aconteceria. Sabia que ou íamos a pique juntos, ou aquele navio faria minha fortuna. E não tive jamais 2 dias seguidos de tempestade durante todo o tempo em que estive no mar com ele. E depois de capturar um número suficiente de navios corsários para tomar gosto pela coisa, tive a boa sorte no meu retorno para casa no outono seguinte, de me deparar justamente com a fragata francesa que eu mais queria. Levei-a a Plymouth, e aqui houve outro lance de boa sorte. Estávamos havia menos de 6 horas de Saude, quando caiu uma tempestade que durou 4 dias e 4 noites, e que viria a acabar com o coitado do aspe, em metade desse tempo, não tendo sido de grande proveito o nosso contato com a grande nação para melhorar a nossa situação. Mais 24 horas e eu teria sido o galante capitão Wentworth num pequeno parágrafo num canto dos jornais. E como me perdera numa simples corveta, ninguém me daria importância. Anne estremeceu, mas ninguém além dela mesma o notou. As senhoritas Musgrove, porém, podiam ser tão espontâneas como sinceras em suas exclamações de piedade e horror. E então imagino que ele foi para o Laconia, disse a senhora Musgrove em voz baixa, como se pensasse em voz alta. E lá ele encontrou o nosso pobre rapaz, Charles querido, fazendo um sinal para que ele se aproximasse. Pergunte ao capitão Wentworth onde foi que ele viu pela primeira vez o seu pobre irmão. Eu sempre me esqueço. Foi em Gibraltar, mamãe. Eu sei. Deck estava doente em Gibraltar, como uma recomendação do seu ex-capitão para o capitão Wentworth. Ah, mas Charles, diga ao capitão Wentworth que ele não precisa ter medo de mencionar o pobre Deck na minha presença, pois seria até um prazer ouvir seu bom amigo falar dele. Sendo Charles bem mais cauteloso quanto às probabilidades do caso, apenas acenou com a cabeça e se afastou. As meninas agora estavam à caça do Laconia, e o capitão Wentworth não pôde recusar o prazer de tomar nas mãos o precioso volume, para lhes poupar o trabalho. E uma vez mais leu em voz alta a pequena declaração do nome e categoria do navio, e da sua atual condição de desmobilizado, observando que também aquele fora um dos melhores amigos que um homem pôde ter. Ah, bons tempos aqueles em que eu tinha o Laconia, como ganhei dinheiro rápido com ele. Um amigo e eu fizemos um maravilhoso cruzeiro pelas ilhas ocidentais. Pobre Harville, minha irmã, você sabe como ele queria ganhar dinheiro. Era pior do que eu. Ele tinha uma esposa, excelente sujeito. Jamais me esquecerei de sua felicidade, e ele a sentia principalmente por ela. Quisera que ele ainda estivesse comigo no verão seguinte,
quando tive de novo a mesma boa sorte no Mediterrâneo. E tenho certeza, capitão, disse a senhora Musgrove, que o senhor foi nomeado capitão daquela embarcação. Jamais nos esqueceremos do que o senhor fez. A comoção a fez falar baixo, e o capitão Wentworth ouviu só parte do que ela dissera, e provavelmente, não tendo Jack Musgrove entre os seus pensamentos mais próximos, pareceu incerto, como se esperasse mais alguma coisa. Meu irmão, sussurrou uma das moças, mamãe está falando do pobre Richard. Meu pobre querido rapaz, prosseguiu a senhora Musgrove, tornara-se muito sério e um excelente correspondente enquanto esteve sob seu comando. Teria sido uma felicidade se ele não tivesse jamais se afastado do senhor. Garanto-lhe, capitão Wentworth, lamentamos muito que ele se tenha afastado do senhor. Houve uma momentânea expressão no rosto do capitão Wentworth ao ouvir aquelas palavras, certo olhar nos seus olhos vivos e certa encrespação em sua bela boca, que convenceram Anne de que, em vez de compartilhar os bons votos da senhora Musgrove quanto ao filho, ele provavelmente tivera certa dificuldade em se livrar dele, mas foi só por um momento fugaz demais, em que se permitiu certa diversão consigo mesmo, para ser detectado por qualquer outra pessoa que o conhecesse menos do que ela. No momento seguinte, ele estava perfeitamente recomposto e sério, e quase imediatamente depois, aproximando-se do sofá onde estavam Anne e a senhora Musgrove, sentou-se ao lado desta e começou a conversar com ela em voz baixa sobre o filho. Fez aquilo com uma simpatia e uma graça natural que mostravam a alta consideração em que tinha tudo o que havia de real e não absurdo nos sentimentos de uma mãe. Estavam, de fato, no mesmo sofá, pois a senhora Musgrove logo abrira um espaço para ele. Estavam separados apenas pela senhora Musgrove. Não era uma barreira insignificante. Porém, a senhora Musgrove era de porte confortável, substancial, infinitamente mais adequada pela natureza para exprimir alegria e bom humor do que ternura e sentimentos. E enquanto a agitação do corpo esguio e do rosto pensativo podia ser considerada completamente escondida do capitão Wentworth, ele merecia certo crédito pelo equilíbrio com que deu ouvido aos gordos suspiros da senhora Musgrove quanto ao destino do filho, a quem, quando vivo, ninguém dava importância. O tamanho físico e a dor espiritual, de certo, não são necessariamente proporcionais. Uma pessoa corpulenta tem o mesmo direito de estar profundamente aflita que o mais gracioso par de pernas do mundo. Justo ou injusto, porém, há certas conjunções inconvenientes que a razão procura em vão defender. O bom gosto não pode tolerar e se tomar presas do ridículo. O almirante, depois de dar 2 ou 3 revigorantes voltas ao redor da sala, com as mãos nas costas,
Sendo chamado à ordem da esposa, aproximou-se do capitão Wentworth e, sem nenhuma consideração pelo que podia estar interrompendo, imerso apenas em seus próprios pensamentos, começou a dizer: se tivesse ficado mais uma semana em Lisboa, na primavera passada, Frederick receberia o pedido de levar em seu navio Lady Mary Griesen e suas filhas. É mesmo, estou contente então de não ter permanecido por lá mais uma semana. O almirante censurou-o pela falta de cavalheirismo. Defendeu-se ele, afirmando que jamais admitiria de bom grado mulheres a bordo de um barco sob seu comando, exceto para um baile ou uma visita de algumas horas. Mas se bem me conheço, disse ele, isso não se deve à falta de cavalheirismo para com elas. Deve-se antes ao sentimento de como é impossível, por mais que nos esforcemos e por mais sacrifícios que façamos, tornar as acomodações a bordo dignas das mulheres. Não há falta de cavalheirismo, almirante, em ter na mais alta conta o direito das mulheres ao conforto pessoal. E é isso que eu faço. Odeio ouvir ou ver uma mulher a bordo, e nenhum navio sob meu comando jamais transportará uma família em que haja mulheres, para nenhum lugar, se eu puder evitá-lo. Isso provocou a reação da irmã. Ah, Frederick, não posso acreditar que você tenha dito isso. Tudo isso são refinamentos ociosos. As mulheres podem sentir-se tão confortáveis a bordo como nas melhores casas da Inglaterra. Creio ter vivido tanto a bordo quanto a maioria das mulheres, e não conheço nada melhor do que as acomodações de um navio de guerra. Afirmo que não disponho de nenhuma comodidade ou facilidade ao meu redor, mesmo em Kellynch Hall, com uma espécie de referência a N, além das que sempre tive na maioria dos navios em que vivi, e foram 5 no total. Isso não tem nada a ver, retorquiu seu irmão. Você estava vivendo com seu marido e era a única mulher a bordo. Mas você mesmo, trouxe a senhora Harville, a irmã dela, o primo dela e 3 crianças de Portsmouth para Plymouth. Onde estava na época esse seu sofisticadíssimo e extraordinário cavalheirismo? Misturado com a amizade, Sofia, podendo, eu ajudaria a mulher de qualquer colega oficial e transportaria o que Harville quisesse desde o fim do mundo. Mas não vá imaginar que eu não ache aquilo mal em si. Pode ter certeza de que todos se sentiram perfeitamente confortáveis. Talvez isso não faça gostar mais deles. Tantas mulheres e crianças não têm o direito de se sentir confortáveis a bordo. Frederick, meu querido, o que você está dizendo são bobagens. Por favor, o que seria de nós, pobres esposas de marinheiros, que sempre precisamos ser levadas a um porto a outro, atrás dos maridos, se todos compartilhassem os seus sentimentos? Como você vê, os meus sentimentos não me impediram de levar comigo a senhora Harville e toda a sua família para Plymouth. Mas odeio ouvi-lo falar como um cavalheiro delicado, e como se todas as mulheres fossem delicadas.
e não seres racionais. Nenhuma de nós espera navegar por águas calmas a vida inteira. Ah, minha querida, disse o almirante, quando ele tiver uma mulher, vai cantar outra canção. Quando se casar, se tivermos a boa sorte de viver outra guerra, vamos vê-lo agir como você e eu, e muitíssimos outros agimos. Vê-lo-emos muito agradecido a todo aquele que trouxer até ele a sua esposa. Ah, vamos sim, para mim chega, exclamou o capitão Wentworth, quando os casados começam a me atacar, dizendo: ah, você vai pensar muito diferente quando estiver casado. Só posso responder: não, não vou. E então eles tornam a dizer: vai sim, e é um não acaba mais. Ele se levantou e se afastou. Que grande viajante a senhora deve ter sido, minha senhora, disse a senhora Musgrove para a senhora Croft. Viajei muito sim, minha senhora, nos 15 anos de casada, embora muitas mulheres tenham viajado mais do que eu. Atravessei o Atlântico 4 vezes e estive nas Índias Orientais, ida e volta, só uma vez, além de visitar diversos lugares próximos à Inglaterra, Cork, Lisboa e Gibraltar, mas nunca ultrapassei os estreitos e nunca estive nas Índias Ocidentais. Você sabe, nós não chamamos as Bermudas ou as Bahamas de Índias Ocidentais. A senhora Musgrove não tinha nada a dizer contra aquilo. Não podia acusar-se de tê-la chamado de nada durante toda a vida. E eu lhe garanto, minha senhora, prosseguiu a senhora Croft, que não há melhores acomodações do que as de um navio de guerra. Refiro-me, é claro, às das altas patentes. Quando entramos numa fragata, naturalmente, estaremos mais apertadas, ainda que qualquer mulher sensata possa estar muito contente numa delas. E posso afirmar que a parte mais feliz da minha vida foi passada a bordo de um navio. Enquanto estamos juntos, não há nada que temer, graças a Deus. Sempre fui abençoada com uma saúde excelente e nenhum clima me fez mal. Fico um pouco indisposta nas primeiras 24 horas no mar, mas depois disso nunca soube o que era uma doença. A única vez em que realmente sofri de corpo e de alma, a única vez em que me imaginei passando mal ou tive ideias de perigo, foi no inverno em que passei em Deal, enquanto o almirante, capitão Croft na época, estava no Mar do Norte. Eu vivia em perpétuo terror naquela época e tive todo tipo de queixas imaginárias por não saber o que fazer comigo mesma ou quando teria notícias dele. Mas, enquanto podíamos estar juntos, nunca me senti indisposta e nunca me deparei com o menor inconveniente. Sim, é claro, sem dúvida. Concordo em absoluto, senhora Croft. Foi a entusiástica resposta da senhora Musgrove. Não há nada pior do que uma separação. Sou exatamente da sua opinião. Eu sei o que é isso, pois o senhor Musgrove sempre vai assistir às sessões do Tribunal de Contas e eu fico tão feliz quando elas acabam e ele volta para casa são e salvo. A noite terminou com uma dança. Quando foi proposta a ideia, Anne ofereceu os seus serviços como sempre.
e embora seus olhos por vezes se enchessem de lágrimas ao sentar-se ao pianoforte, sentia-se exatamente feliz por recorrerem a ela e não desejava nada em troca, senão permanecer inobservada. Era uma reunião alegre e feliz, e ninguém parecia mais animado do que o capitão Wentworth. Ela percebeu que ele tinha tudo o que podia contribuir para exaltá-lo, como a atenção e as deferências gerais, e, sobretudo, a atenção de todas as moças. As senhoritas Hayter, a parte feminina da família de primos, já mencionada, aparentemente haviam sido admitidas ao seleto grupo das apaixonadas por ele, e quanto a Henrietta e Louisa, ambas pareciam tão completamente absortas nele que só a contínua manifestação da mais perfeita boa vontade entre elas podia fazer crer que não eram rivais declaradas. Que surpresa se ele se mostrava um pouco mimado com essa admiração universal e entusiástica. Esses eram alguns dos pensamentos que absorvia Anne, enquanto dedilhava mecanicamente durante meia hora em seguida, sem erros e sem consciência. Uma vez ela viu que ele estava olhando para ela, observando suas feições mudadas, talvez tentando encontrar nela as ruínas do rosto que antigamente tanto o encantara, e uma vez percebeu que ele devia ter falado dela. Só se deu conta disso quando ouviu a resposta, mas então teve a certeza de que ele perguntara à sua parceira se a senhorita Elliot nunca dançava. A resposta foi: "Ah, não, nunca. Ela já desistiu de dançar. Prefere tocar. Ela nunca se cansa de tocar." Uma vez também ele falou com ela. Ela deixara o pianoforte ao se encerrar a dança e ele se sentara junto ao teclado para tentar dedilhar uma área, de que queria dar uma ideia às senhoritas Musgrove. Sem querer, ela voltou para aquela parte da sala, ele a viu e levantou-se de imediato, dizendo com estudada polidez: "Peço-lhe desculpas, minha senhora, este é o seu assento." E embora ela se afastasse incontinente, com uma decidida negativa, ele se recusou a se sentar outra vez. Anne não desejava mais aqueles olhares e palavras. A fria polidez e a cerimoniosa graça demonstradas por ele eram piores do que tudo.